um jogador lá chamado Eric, que ele pegou a bola, botou debaixo do braço e falou assim, valeu, rapaziada, vou embora. O Eric colocou a bola debaixo do braço e falou assim, ó, a bola é minha, o jogo é meu, e eu vou pegar a bola aqui e vou embora. Eu vou meter o pé pra... O que o Eric jogou hoje é sacanagem. O que o Eric jogou hoje, meus amigos, é brincadeira. É sacanagem. Jogou demais. Criando, buscando, marcando, finalizando, dando assistência. Mas eu quero falar do Eric um pouco mais pra frente. O Eric, ó, matou a bola no peito, irmão. Lá ele, né? E levou o jogo, conduziu o jogo. Enfim, mas eu quero falar um pouco mais pra frente aí do Eric, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, peço pra você, pra chegar aqui no nosso pós-jogo, deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais aqui pro nosso crescimento. Então dá essa moral, meus amigos. Deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal, pra você ajudar demais a gente, ajudar muito aqui o nosso crescimento. Então dá essa moral pra gente, tá? Sobe o like, inscreva-se, que você ajuda muito aqui a Gol TV. Cara, um jogo, mais uma vez, um jogo de duas etapas. Mais uma vez, um jogo de duas etapas. Eu entendo que, num primeiro tempo, o Galícia, de alguma forma, né, falou, vou marcar lá em cima. O Galícia resolveu, a estratégia inicial do Galícia era marcar lá em cima, né, a saída de bola ali do Bahia. E a gente sabia que isso não iria durar muito tempo. É inviável um time como o Galícia, por mais que iniciou antes, né? Estava treinando antes, por mais de várias nuances referentes, até iniciada a preparação para o campeonato estadual antes, o Galícia não iria, não iria, como eu posso dizer, durar muito essa marcação alta do Galícia, mas dificultou, tá? Cabe ressaltar que essa marcação, em algum momento, dificultou sim. Sendo que, nitidamente, durante todo o jogo, a gente percebeu que o Bahia era soberano no jogo. Eu consegui ver, em alguns momentos dessa partida, valeu Pedro Augusto, o Marlon e o José que tá com a gente, eu consegui ver, em alguns momentos dessa partida, de que o Bahia ainda estava meio sonolento. E eu quero citar aqui para vocês, meus amigos, alguns jogadores na partida de hoje. Alguns jogadores na partida de hoje. Vamos começar lá de trás para frente? Roman, lateral direito. Sacanagem. Roman. Nicolás Azevedo. Sacanagem. Brincadeira. Eu quero falar umas verdades aqui sobre esse jogador. Que, inclusive, eu, algumas vezes, falei também sobre essa característica dele, que a gente precisa já começar a olhar com outros olhos. Tá? Falei do Roman, Nicolás Azevedo, Eric. Toma pra você, Eric. Eric, toma. Essa aqui é da Umbro, né? Eric, é tu, irmão. Pode levar pra casa. Leva pra casa. O Eric pegou a bola e levou pra casa. Falar mais sobre o Eric já. E o Forquim, que com 16 anos entrou, fez o gol dele, mais uma vez, 16 anos, cara. 16 anos. É isso que eu falo. Não tem que ter medo de botar um moleque, não. Bota os moleques pra jogar, pô. Bota os moleques pra poder jogar, pô. Eu vou falar uma verdade aqui, meus amigos, que pode doer demais aos ouvidos de quem não torce pro Bahia. Pode doer demais isso. Mas eu preciso falar porque é uma pura realidade. Eu não posso ser, vamos dizer, eu não posso ser hipócrita pro torcedor que me acompanha aqui. O Campeonato Baiano, com todo respeito, o Campeonato Baiano hoje, ele, como eu posso falar sem menosprezar o Campeonato Baiano? Eu tô me vendo aqui pela televisão, tô bonito. Só para ver se tá travando, não tá travando, não. Como é que eu falo sem menosprezar o Campeonato Baiano? É o seguinte, o Campeonato Baiano hoje pro Bahia ficou pequeno, pô. Desculpa ao Vitória, desculpa ao Galícia, desculpa a Jacuipense, desculpa Bahia de Feira, Fluminense de Feira, Itabuna. Hoje o Campeonato Baiano tá pequeno. O Bahia tá transbordando, o Bahia não tá fazendo força para poder jogar o Campeonato Baiano. Tá movendo mais para jogar o Campeonato Baiano. Só em respirar, o Bahia já dá notas. Gente, sem Everton. Vamos lá, sem Everton Ribeiro. Voltei?
sem William José, sem Eric Pulga, sem Everton Ribeiro, sem Sanabria, sem Ademir. Ainda tá faltando gente para poder entrar. Então, assim, o Bahia tá respirando e já tá sendo totalmente já superior a todas as equipes. O campeonato baiano, ele não é mais parâmetro para o Bahia. O campeonato... Caio Alexandre, obrigado, Pedro Augusto, Jean Lucas, né? O campeonato baiano hoje tá pequeno para o Bahia, gente. Acabou. Ou Vitória corre atrás para chegar na frente, ou vai ficar correndo atrás o tempo inteiro. Eu sei que é chato falar, eu sei que o torcedor do Vitória vai ficar puto comigo. Ramos, Mingo. Mas é preciso falar, o campeonato baiano hoje está muito menor do que é o Bahia. Juba, Pedro Augusto está me trazendo aqui os nomes que não jogaram, não entraram ainda. Então, assim, o Bahia realmente está em outro patamar. O Bahia realmente, está transformando o campeonato baiano em uma espécie de pré-temporada estendida. Essa é a pura realidade. O Bahia está transformando o campeonato baiano em uma pré-temporada estendida. Não existe no campeonato baiano hoje um time que seja melhor que o time reserva do Bahia. Tá? Evidentemente que precisa, para disputar coisas grandes, para disputar Campeonato Brasileiro, para disputar Libertadores, para chegar longe na Copa do Brasil, precisa de reforços, precisa de mudanças contundentes, precisa de um camisa 9. E o GE confirmou a minha informação. Eu tomei muita porrada porque eu falei ontem aqui no vídeo de que não está tão perto assim a situação do Alejo Vélez para o Bahia, porque o Rosário Central não quer liberar. Falei aqui, quem me acompanha aqui viu o vídeo de ontem. E o GE trouxe a informação hoje falando que realmente a situação está difícil. A situação não é tão simples como se imagina. E o Bahia precisa correr atrás de um plano B. Ou se não, Rogério Ceni, chama o Del. Del, chega aí, irmão. Você tem até junho, até a próxima janela para você me mostrar que você é o cara para poder brigar pela titularidade com o William José. Teve um amigo aqui do chat que colocou uma mensagem que eu corroboro muito com o que ele disse. Os moleques da base... que ele botou agora de novo, o Marlon Santos. Os moleques da base têm mais objetivos que os barbados. É isso. É por isso que esses moleques são diferentes e entram em cada jogo como se estivesse brigando por um prato de comida. Eles entram em campo como se tivesse efetivamente brigando por um espaço dentro do time, brigando, sabe, por tudo. Então, assim, vai pro mercado, Vélez, Alejo, vai chegar? Não vai chegar? Né? O Alejo Vélez, vai chegar? Não vai chegar. Chama aí o Del e fala, Del, meu garoto, olha só, você vai ser o cara agora que vai brigar pela titularidade. Você vai ser o cara agora que vai brigar pela titularidade. Posso confiar em você? Eu duvido que aquele moleque não vai virar pro Ceni e vai falar assim, confia em mim, professor, que eu vou dar o meu máximo, lá ele 10 mil vezes. Os garotos da base do Bahia estão com sangue no olho de fazer história, estão com sangue nos olhos de marcar o seu nome na história do clube. Agora vamos falar aqui rapidamente sobre os jogadores. Roman, lateral direito, Roman. Impecável. Tá? Impecável. O nosso amigo Rodrigo Santana, ele tá botando aqui, Jonas, só entre Bahia e o jogador, o Alejo Vélez, tá tudo certo. Isso eu falei também, irmão. Tá tudo certo entre o Bahia e o jogador e tá tudo certo entre o Bahia e o Tottenham. Aí você bota embaixo, só falta o Rosário por liberar. Porra, então não tá certo, irmão. Se o atual clube dele tem contrato com ele até junho ou julho, tem que liberar, então não tem nada certo. Certo pra mim é quando tá tudo certo, fechou tudo, ele vai ser jogador do Bahia. Se ainda o clube argentino quer ele na Libertadores, lembrando que vai jogar Libertadores o Rosário, não tem nada certo. Tá? O Rosário tá batendo o pé. Mas voltando a falar, Roman Gomes, meus amigos, que lateral o Roman Gomes. Ele é polivalente, ele é onipresente. Todos os lances possíveis de ataque, de defesa, no meio campo, esse moleque estava presente em todos os lances. Teve lance na área de bate-rebate, ele finalizou, eu falei, é o Roman que está finalizando? Teve um cruzamento na área que ele cabeceou, eu falei, é o Roman que está cabeceando?
Então, assim, ele, por mais que todo mundo saiba, ele mesmo falou isso, que as valências dele, né, não são ofensivas, ele teve a audácia de perceber hoje que o Galicia estava jogando, não estava, como eu posso dizer, o Galicia não estava imprimindo sufoco, o Galicia não estava colocando pressão. Então, o que ele fez? Irmão, tá tendo espaço, eu vou para cima, e foi para cima. Esse moleque parecia que estava jogando, que já joga no Bahia há uns 3 anos. Impressionante. Impressionante. Eu estava vendo aqui a estatística dele no SoftScore, né? Ele não errou um passe, segundo o SoftScore. Ele não errou um passe. Não errou um passe. Então, assim, evidentemente, é o Galícia, é o Campeonato Baiano. Eu não posso ser hipócrita aqui de falar que ele foi um fenômeno, sendo que há 2 minutos atrás eu falei que o Bahia está em outro patamar em relação ao Campeonato Baiano e tal. Só que qualquer outro jogador que chegasse sentiria o peso da camisa, a pressão da estreia, sabe? O entrosamento, ele não sentiu nada. Ele não sentiu nada. Vou mandar um recado aqui pro Gilberto. Gilberto, irmão, deu ruim. Corre, fica bem fisicamente, joga bem, porque se você escorregar na banana, esse moleque vai te atropelar. Gilberto, se você escorregar na banana, o moleque joga demais. Demais. Eu quero falar sobre o Nicolás Azevedo, meus amigos. Ao longo dos últimos anos, desde quando ele chegou no Bahia, ele sempre foi muito evidenciado, né, pelos jornalistas e também pelos torcedores, como um volante destruidor, vamos dizer assim. Né, um cara muito evidenciado por destruir, né, mais destruir do que construir, vamos dizer assim. Né? Você viu a jogada de Messi que ele fez hoje? Hoje, nesse jogo? Se ele faz aquele gol ali, é para ele sair aplaudido de pé, irmão. Se ele faz aquilo ali, era para ele sair aplaudido de pé. Então ele está mostrando que ele é além desse destruidor que todo mundo pensa. Ele é um jogador que sabe criar também. Ele evoluiu muito, José Cosme. Sabe sair jogando, chega, finaliza. Tá leve, tá driblando, tá solto. Então, assim, se não se machucar mais uma vez, se machucou muito, perdeu muitos jogos aí pelo Bahia na última temporada. Se ele se manter bem fisicamente, vai ser um jogador que vai agregar demais ao tricolor baiano em 2026. Vai agregar demais. Eu quero falar sobre o Furquim. Né? Entrou, 16 anos, fez o gol dele. É um moleque que não tem medo. É um moleque que parte para cima. Não tem medo de enfrentar os seus adversários. E hoje ele tirou o selinho, perdeu a virgindade dele. E uma jogada espetacular desse cara aqui que pegou a bola, meus amigos, botou debaixo do braço e levou para casa. O Eric hoje merecia levar a bola do jogo. Eu não sei se existe um hat-trick pelo que aconteceu hoje, mas ele merecia, cara. Como está jogando o Eric? O Eric, ele é um jogador extremamente diferente. Sabe por quê? Ele é raro. O Eric é um jogador raro no futebol brasileiro, gente. Ele é raro no futebol brasileiro. Sabe por quê? Porque ele consegue fazer todas as posições bem. E eu estava conversando com alguns amigos e eu falei assim, cara, o Eric, ele se assemelha muito ao Paquetá, que está vindo pro Flamengo agora, sendo que o Eric ainda tem um diferencial. O Eric, ele joga lá na frente, ele já jogou de falso 9, ele já jogou de 10, já jogou de 8, já jogou de 5. O Paquetá já jogou de 9, já jogou de 10, já jogou de 8 e já jogou de 5. Só que o Paquetá ele não sabe jogar de lateral direito. O Eric ainda joga de lateral direito, pô. O Eric ainda joga de lateral direito. O Eric hoje, para mim, só não é titular absoluto porque ele estreou. Lembra que ele é o vice-artilheiro. Deixa eu te lembrar uma parada. Ele foi o vice-artilheiro do Bahia na temporada passada, perdendo um monte de jogos por conta de contusão. Perdendo um monte de jogos aí por conta de contusão. E mesmo assim ele fez gol pra caramba. Aí vem o Atlético Paranaense, do Neida. Não tem como me emprestar o Eric aí para 2026?
Toma para você aqui uma caneta e vai ser feliz, Atlético. Toma aqui uma caneta que não tá falhando, com a ponta quebrada aqui, ó, e vai ser feliz. Vai querer tirar o Bahia de trouxa antes. Ah, me empresta o Eric aí. Me empresta o Eric aí, cara. Tá doido, pô? Me empresta aí. Me empresta aí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? E se o Eric ele continuar jogando desse jeito, ele vai ser titular. Vai ter que arrumar um jeito para ele. Vai ter que arrumar um jeito nele, aí nesse meio campo para ele. Sei que o meio campo é muito pesado, com Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Se o Jean Lucas ficar de lentidão, de morosidade, o mesmo recado que eu mandei pro Gilberto, eu vou mandar pro Jean Lucas. Jean Lucas, se você não ralar a bundinha no chão, se você não der a vida, se você não se esforçar, o Eric vai te atropelar. O Caio Alexandre, para mim, é intocável. Mas, Jean Lucas, se você não se esforçar, o Eric vai te atropelar. Saiba disso. Saiba disso. Meus amigos, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui na Gol, para você ficar super bem informado. Beleza?